Atenção! Esse vídeo não é atacando ou ofendendo o criador dos jogos que eu mencionei. Se você não jogou algum desses jogos, por favor, joguem primeiro para entender a história e cada personagem. Esse vídeo é pela minha opinião e ponto de vista desses jogos. Por favor, não me ataquem por isso. Se você já jogou um desses jogos aqui, você claramente entendeu ou não entendeu a história. Se você jogou Sakura Blade e o jogo que mais na atualidade que eu joguei, que se chama Jade Chronos, você vai bem entender muita história. Se você jogou outros jogos, por favor, você tem que jogar para entender bem essa história do que eu tô falando. Então vamos falar do tal personagem do Endomondo, desse cara aqui. O jogo que eu estou falando é Quem é Yoshida, de 1 de fevereiro de 2013. É um quiz para saber quem é o Yoshida. O Derrotarei 205 Inimigos foi lançado em 16 de 4 de 2014. A Sakura Blade foi 19 de 12 de 2015. E o paradeiro é o seguinte: os três jogos têm a relação desses dois personagens aqui. E o jogo Derrotarei 205 Inimigos. E esse jogo tem elementos únicos, como os personagens de outros universos, como eu posso dizendo. Nisso, tem alguns personagens que são de outros jogos, como o Yoshida, daquele que eu tinha falado do nome daquele jogo. E eu penso, por que o criador botou todos esses conteúdos aí para fazer só um universo inteiro? Então, gente, vamos descobrir ao longo do vídeo. O engraçado da campanha do Endomondo, dá pra ver que tem o Ito, o próprio personagem que a gente joga no outro jogo lá. Então, o que esse elemento serve, gente? Para isso, vamos estudar um pouco mais da capacidade dos universos desse tal jogo da Jade Chronos e os dois personagens, para ter certeza que ninguém ficou de fora. Na penúltima fase do Sakura Blade, a gente joga com o Edmodo e tem essa frasezinha: eu sou o maior do mundo. E temos os parentes dele, que Shura, o pai dele. A mãe é desconhecida, então a gente não vamos saber quem é a mãe dele. Então, quem é Shura, gente? O pai do Endomondo é esse bicho e mais esse bicho aqui, que eu não sei como é que pode dizer, se é um demônio ou um negócio do tipo. Pesquisando a fundo sobre mais isso, Kazekiri e o Endomondo, que simplesmente eram bastante melhores amigos nesse tempo. Como que a gente não sabe sobre o tal passado deles, a gente vai teorizar. E quem é Kazekiri? Então, no modo de Kazekiri, na lore dele, ele fala que ele deu o nome do personagem de Edo. Então, pelo que a gente vemos, a gente não sabe qual é o nome verdadeiro do Endomondo. Mais pra frente, a gente conhece o Endomold, mas aí no capítulo 8, chamado Pai, quando você derrota o mesmo personagem, e isso daí acontece. Quando a gente derrota um personagem, claro, vai vir sempre uma frasezinha de final de derrota para saber mais sobre o caso do jogo. E essas frases de derrota são: aqui também fui derrotado. Bem, por enquanto está tudo bem. O que você está fazendo neste mundo, mesmo fugindo de casa? Você ainda está vivendo a mesma vida de antes? Tudo o que eu quero são dias de luta feroz. Isso é tudo o que eu quero voltar. O trono do Deus do Mal. Trono do Deus do Mal. Eu voltarei lá, novamente. E mais uma vez eu passo meus dias lutando. Depois disso, aí é só coletar a máscara, e ele vai dizer uma frasezinha simples que eu não vou botar muita coisa nesse vídeo. Então, pelo que a gente vê, ele simplesmente vai voltar, não sabendo qual jogo que vai ser para ele voltar, que ele vai estar na liderança de novo, e Endomondo vai ter que, derrubar ele como sempre. E a minha pergunta é: o que são esses universos que ele tanto fala? Minha opinião é o seguinte: eu sei que vai ser uma merda de opinião, mas eu vou dizer uma coisa a mais pra vocês se quiserem compartilhar ou falar sobre alguma coisa. Se eu tiver errado, comente nos comentários aí. E tem os finais canônicos. O que você depender de escolher do seu final pra ter um final feliz ou um final ruim, dependendo dos casos, a gente vai dizer conforme o tempo, se vocês querem os finais. E nisso a gente pode simplesmente dar uma conclusão que os finais canônicos do Endomondo é simplesmente anime.
E sabe por quê? Gente, vocês foram olhar no primeiro, na campanha do Edmundo, que é no modo difícil, tem que usar sempre no modo difícil, porque é uma coisinha bem complicada. Ele quase, gente, ele é alérgico ou vomita alguma coisa, simplesmente. E nisso a gente temos os finais canônicos, então é só voltar no tempo pra assistir um anime. Gente, eu decepcionei com isso também, mas ele vai pra assistir um anime. Isso mesmo que acontece no canônico. Se você não acredita em mim, vai jogar o jogo pra vocês verem. Gente, eu me matei rindo porque é a primeira vez que eu fiz o final daquele jogo. Então, Henry falando por aqui. Muito obrigado pela sinceridade de vocês aí. Quem quiser comentar, achar sobre esses tais personagens, comenta aqui. Que nós vamos resolver esse caso aqui. Que tá meio perdidaço aqui, que eu não consigo entender mais nada. É isso. Harry falando. E fui!